E aí, pessoal, todo mundo ansioso para a prova ou não? Vamos dar uma olhadinha em geografia? Eu percebi, gente, olhando a prova agora falando de história, ela é muito interpretativa. O que isso quer dizer? Você vai ter que entender o texto, ver o que ele está perguntando. É mais uma interpretação de texto do que conhecimentos de história. Se você for bem interpretar as questões, você já vai mandar bem em história. Mas claro, também pede teoria. Vamos aqui ver onde isso é menos frequente. Só acho que nas duas últimas questões, que é geografia. Vamos tentar passar aqui rapidamente. Na 21, ele fala sobre o efeito estufa, né? Ah, o aquecimento global acontece quando aumenta a concentração. Ele explica para você o que é o efeito estufa. Esse conjunto de gases são responsáveis. Opa, que conjunto de gases? O que ele mencionou aí, ó. O que você tinha que saber? Falou de óxido de carbono, já levanta a orelhinha. Metano, óxido nitroso, são todos os gases do efeito estufa. Ó, como funciona o efeito estufa? Eu já tenho aula disso, mais de uma no canal. Eu deixei bem explicadinho aqui em texto e no que eu pude em gráfico para servir de revisão para vocês também, tá? Mas não vê só o efeito estufa, vê os outros problemas ambientais para a prova de amanhã. 22. Uma atividade esportiva terá seu início às 15 horas em uma localidade. Tá, você tem que saber o que é latitude e longitude. Quando eu falo de latitude, você lembra do Equador aqui. Quando eu falo de longitude, do meridiano de Greenwich. Quando eu tô falando em graus aqui, ó, percebe que eu tô andando graus para cá e graus para cá. Então depende. Por que eu uso isso? Porque se eu pego um ponto aqui, eu consigo achar a localização dele através desses graus aí. Vamos lá. Uma atividade deu início às 15 horas em uma localidade situada na longitude de 45 leste. O que é o leste? Leste é a terra do sol nascente. Oeste, lembra do velho oeste, faroeste. É onde está na terra, aqui os Estados Unidos, ó. Leste. Oeste. Oeste, desculpa. Oeste, onde está os Estados Unidos. Faroeste. Faroeste. O outro é terra do céu nascente. Do sol nascente, desculpa. Será o outro, né? O leste. Então, faroeste. Oeste aqui nos Estados Unidos. Brasil. Então ele fala que é 45 graus. Imagina que eu vou desenhar esse meridiano de Greenwich aqui. Ele está a 45 graus para cá. Essa atividade. E aqui são 15 horas, ele falou. Ele falou leste? Ah, ele falou leste. Leste. Leste é a terra do sol nascente. Para cá. Então, é a 45 graus leste. A atividade começou às 15 horas. Estando o espectador em Brasília com longitude a 45 graus, gente. Ele falou longitude a 45 graus. A oeste do meridiano de Greenwich. O horário não interessa se é. Ele usou para confundir, né? Longitude. Você olha aqui, ó. Pontinho. Desculpa. Você olha longitude para cima e para baixo. Então, mas não interessa. Para mim, o que interessa quando eu falo de horário, fuso horário, é latitude, né? Aqui é latitude. Cada 15 graus representa uma hora. Deixa eu ver. Hum, hum, hum. Latitude e longitude. O que ele quis dizer aqui, hein? Enfim. O que interessa para mim? Ele falou 45 graus e usou leste e oeste. Mas latitude e longitude.
Ai, gente, tá. Latitude eu tô subindo aqui. Aí sim eu tô vendo os graus. Longitude é a distância de um para o outro. Então faz sentido sim. Essa cidade está a 45 leste. E Brasília, ele falou que tá a 45 oeste. Então para cá, 45 graus oeste. Aqui é 0 graus. Perceba que daqui até aqui eu tenho 45. Daqui até aqui eu tenho mais 45. O total são 90 graus, certo? Só que quantos graus é dividido o planeta? Por fuso horário, vamos ver, 360 é a volta inteira, né? Dividido por 24, quanto que dá isso aí? 360 dividido por 24. Dá 15. Por que 360 graus? Porque é uma volta inteira num círculo. Por que 24? Porque são 24 horas num dia. Então cada fuso horário, cada 15 graus, vai ter uma hora. Se eu andei aqui, se são 90 graus de distância, pensa comigo. 15 graus, uma hora. 90 graus, x. Se você multiplicar por 6 o 15, dá 90, né? Então você multiplica por 6 aqui também. Vão dar 6 horas. X igual a 6 horas. Então é por isso. Então você tem que saber a localização leste, que é no sol nascente, oeste, que é aqui com a gente. Você teve que saber identificar quantas horas tem a cada fuso horário. Então você pega 360 graus, que é o globo inteiro, divide por 24 horas. Então cada hora vai ter 15 graus. Se você andou 90, são 6 vezes 15 graus, 6 horas de distância. Se o negócio começou às 15, então tem que terminar 15, 21, né? Não é isso? Ah, mas vai pra esquerda. Olha que safado. Porque você faz 15. Olha que sacanagem, gente. Você tá 15 horas aqui, né? Se você fizer 15 mais 6, olha o jacarezão com a boca aberta aqui. Lembra que você tá voltando aqui para Brasília, que é o ponto zero. Então você voltou 6. Então é 15 menos 6, que dá 9. Nossa, que questão, hein? Eu não acho que as escolas ensinam tão bem assim, mas tudo bem. 23. Isso aqui para mim é atualidades. Nem precisa decorar isso aqui. Você tem que estar antenado com atualidades. Ele fala desse decreto aqui, ó, 6040 de 2007. Que grupo que pertence, a que grupo foi direcionado. Você tinha que saber que é sobre desenvolvimento sustentável e direcionado aos povos e comunidades tradicionais. Letra E. Mas atualidades, história, entendeu? Não vi tanto geografia aqui. Mas tudo bem. 24. Esse tipo de questão sempre vai ter, né? Sempre vai ter uma questão com gráfico. Observe a figura que representa o consumo de água retirada em metros cúbicos por segundo entre os anos de 2000 e 2020. 2000 e 2020. Vai até 2040. Será que é uma projeção? Ah, tá. Com projeção para 2040. Para alguns setores da economia. Que setores, gente? Abastecimento urbano, indústria e irrigação. Lembra, esses textos aqui, depois vocês leem a questão e leem os textos, tá? No cenário nacional, de acordo com os dados apresentados, tem-se que ao longo do período exibido, e aí? A gente vai ter que olhar, isso aqui é meu mapa, essa aqui são minhas rotas. Só uma rota leva ao ouro. Então eu vou ter que olhar a rota por rota, certo? Em termos de volume de consumo, o setor de indústria é o maior deles. Qual que é o indústria? Não, o maior é o roxinho, irrigação, ó. Não pode ser. Rota B. Os três setores apresentaram aumento.
Sendo que o aumentou mesmo. Ó, começou em 380, aumentou. 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 É verdade. Sendo o setor de irrigação aquele com o acréscimo mais expressivo. Claro, ó, a irrigação é o roxo. Olha o acréscimo dele, é uma curva exponencial. Letra B de bola. Já achei minha rota para o mapa do ouro aí, ó. C, o setor de irrigação apresenta redução? Não, todos estão crescendo. Os três setores apresentam estagnação? Não, os três crescem. E, os três setores apresentam aumento até 2020 e redução na projeção para 2040. Não, todos aumentaram em todos até 2020 e depois até 2040. Então não teve essa redução. Nossa letra certa é a letra B. Sabendo identificar gráfico, hein, gente? Outra parte aqui de fenômenos naturais, né? Problemas urbanos e sociais vai cair, tá, gente? Aqui ele está falando da ilha de calor. É comum em áreas urbanizadas, verdade. Em função da grande concentração de asfalto e concreto, tornando a temperatura do ar mais elevada que o entorno próximo. Verdade. Você tem aqui, ó, aqui está a parte onde tem prédios. E aqui casinhas, parte rural. O gráfico do calor vai fazer assim, ó. Aqui vai ser muito mais calor, ó. Percebe que tem como se fosse uma ilha aqui? Ilha de calor. Beleza? O que ele quer? Ah lá, ele quer uma solução. Você é um cidadão consciente? Uma medida para reduzir seus impactos. Aqui, ó. Coloquei no gráfico aqui do lado. A solução é óbvia. Mais verde, menos cimento. Então, para reduzir o impacto, eu preciso do quê? Mais áreas verdes, gente. Plantio de árvores. 26. Guerra Fria. Claro, geografia, revolução. Ó, gente, por favor. Revolução Industrial. E Guerra Fria são dois temas que você tem que estudar antes da prova. É muito importante na história da sociedade. Claro que tem uma enorme chance de cair. 26. No início da década de 90, marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial. É um tema que vem depois da Guerra Fria. Tem que saber Nova Ordem Mundial, gente. Como o mundo vai ser... Porque na Guerra Fria a gente tinha lá os dois hiperpolos, né? Os Estados Unidos e a China. China não, desculpa. China é depois. E a União Soviética, ex-União Soviética. Então você tinha um mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Depois vai virar um mundo mais globalizado, com várias potências. Por exemplo, China, Japão, os países europeus. Você tem que estudar a nova ordem mundial. O processo de aprofundamento da integração econômica entre os países é chamado de globalização. Globalização também é um assunto que cai. Esse processo teve como marco histórico o que, gente? Dá uma olhada aí nas alternativas. O que você acha? O fim da Guerra Fria. Mas como que eu sei que é o fim da Guerra Fria? Porque eu tenho que ter estudado Guerra Fria e saber que depois dela começa a nova ordem mundial. Não precisava nem... Ele nem perguntou para você detalhes de Guerra Fria ou nova ordem mundial. Tá bom? Era só você saber a sequência das coisas. 27. Tomar uma água, vai lendo aí. Qualquer prova de geografia, de vestibular, Enem que se preze, vai ter cartografia, escala cartográfica. Isso é um modo, gente, de nós medirmos distâncias. Como ela funciona basicamente, Léo? Eu vou ter dois números. Pode ser uma fração ou uma proporção. Porque ele pode colocar 1 sobre 100 mil aqui. Ou ele coloca em proporção, tanto faz. O que ele quer dizer? Esse primeiro número é a medida no mapa. Então, por exemplo, aqui até aqui dá 1 centímetro. Então, eu medi no mapa 1 centímetro. Esse segundo número é o real. Então, no nosso mapa aqui, por exemplo, ele fala... aqui devia estar o de cima, né? Ó, aqui...
No meu mapa é 1 centímetro, mas no real, na medida do mundo real, são 25 milhões de centímetros. Aí você tem que converter para quilômetros, né? Mas é só uma escala. Numerador, medida no mapa. Denominador, medida real. É uma forma de eu pegar uma medida no mapa com a minha reguinha e descobrir quanto vale no mundo real. Essa medida aqui no mapa, ó, 5 mil milhões. Aqui tá falando que de as escalas. 0 a 50 quilômetros, 4 quilômetros. Depende, o mapa vai te indicar quanto que vale. Normalmente é para 1 centímetro para o tanto de centímetro que é no mundo real. Normalmente é assim. Ele pode fazer 1 centímetro para quilômetro, por exemplo. Depende da escala. O que você tem que saber é que esse centímetro aqui é no mapa. E esse aqui é no mundo real. Ó. Aí você converte centímetros para quilômetros. Ele só, mas nem isso ele pede. Ele pode pedir. Normalmente ele pede. Esse conceito é o quê? É a escala cartográfica, gente. Tem que saber, para quem vai fazer Enem, vestibular, já no primeiro ano tem que saber sim. Questão 28. Vai ser mais ou menos parecido, gente, com história aqui. Grande parte da prova de história. Ele vai te dar um texto e pedir para você interpretar, tá bom? Então vamos lá. Na 28. Considere o texto a seguir. Parece-me gente de tal inocência. Quem que tá falando isso? Vamos olhar quem tá falando. Ó, Pedro Vaz de Caminha, português que chegou no Brasil, né? Tá. Tal inocência que se homens os entendesse e eles a nós, seria logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem nenhuma crença. Falando de crença, cristão, eles não lavam, não criam, não há boi nem vaca, blá blá blá, e com isso andam tais e tão rijos. Nesse dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, sempre com os nossos. De maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Tá. Esse excerto da carta de Pedro Vaz de Caminha faz menção ao seguinte fato: mapa, rotas. A ausência de animais na Terra. Como tem ausência de animais, não há aqui boi nem vaca, nem cabra nem ovelha, nem galinha, nem comem senão desse inhame. Ausência de animais na Terra descoberta? Com isso, pode ser, né? Ele não viu? Ele chegou a ver? Eles não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem comem senão dessa semente, e com isso andam tão rijos. Tá, pode ser A. B. Os portugueses estavam bastante preocupados com a forma de alimentação que poderia haver na terra sem descoberta. Não é que eles estão preocupados. Eles estão espantados, né? Preocupado não seria a palavra certa. Estão espantados, porque eles não estão acostumados a esse tipo de alimentação. Tanto que, ó, eles sempre nossos amigos. Muito mais nossos amigos que nós seus. Eles não são amigos dos indígenas para estar preocupado com eles. C. A indicação aos portugueses pelo autor da carta, Pedro Vaz de Caminha, para que exterminassem... Não falou nada em exterminar aqui. D. Os portugueses compreendiam a si próprios como amigos dos indígenas. Não. Muito mais nossos amigos que nós seus. Eles não se viam como amigos dos indígenas, não. E. Os indígenas foram parte de um projeto civilizatório dos portugueses. Aqui está muito mais com cara, né? Que abarcava a catequização dos primeiros. Projeto civilizatório. Ele fala de crença. Logo seriam cristãos. Então tem mais a ver com religião e catequização dos mesmos. E o projeto civilizatório, que eles não tinham muita civilidade, eles viviam largados. A ausência de animais na terra descoberta até pode ser, mas aí está mais certa.
Eu não gostei da A. Ele realmente notou que não tem animal e está avisando isso. Ele faz menção à ausência de animais. Mas a E tem muito mais a ver com o que a gente conhece da história da descobrimento entre aspas, do Brasil, né? A parte de catequização, que até tem vai ter a Companhia de Jesus, os jesuítas que depois vão ser expulsos pelo Marquês de Pombal. Tem toda aquela história. Então, por isso, eu marcaria a letra E. Mas a A eu acho que vale até recurso. Porque deixou na dúvida, né? Se é para interpretar o texto. Aqui eu tive que usar conhecimento também. Última, 29. Leia o texto a seguir. A importância da concepção monástica do trabalho, o trabalho como penitência redentora, favorece, desse modo, a extraordinária invenção do tempo, que marca o Ocidente medieval. Então é lá no período medieval. O tempo cotidiano se mede daí em diante de maneira abstrata, em primeiro lugar, com o emprego do tempo das horas monásticas, marcado pelos relógios. Com o relógio mecânico, indicador das horas iguais e mensuráveis, surgido no final do século XII, 1180, 190. Mudou a natureza do tempo, transformando em espaço horário que se dispõe e se organiza. Tá. Percebe que ele discute a transformação da percepção e organização do tempo. Porque agora a gente tem relógios que tornam tudo mensuráveis, né? Eles trouxeram uma nova forma de medir e organizar o tempo na sociedade ocidental medieval, através dos relógios monásticos. Esse comentário do historiador Jacques Le Goff, que é esse aqui, e se refere a essa obra dele, ele tem várias, uma até que tem os relógios nela, mas como ele fez menção a essa específica obra, Uma Longa Idade Média, eu trouxe a foto dela. Esse comentário revela que, aqui é mais pura interpretação de texto, né? O relógio mecânico foi inventado como instrumento necessário à vida no campo. Não foi isso que ele falou. B. A concepção monástica do trabalho constrói pela primeira vez uma maneira social de lidar com o tempo. A concepção monástica do trabalho. A concepção monástica do trabalho é uma penitência redentora. Você trabalha para se redimir dos seus pecados. A concepção monástica do trabalho constrói pela primeira vez, não tem a ver com a maneira social de lidar com o tempo, muda através da inversão do relógio. Ela não está ligada à concepção monástica do trabalho. C. A ideia de trabalho na antiguidade aproxima-se da ideia de penitência. Não. Primeiro que não é antiguidade, é a Idade Média. Então não dá para falar antiguidade, mas se aproxima a ideia de penitência, se for Idade Média. Não antiguidade. D. A natureza do tempo é alguma coisa que se transforma... Sim, se transforma historicamente. Foi transformado aqui, ó. Transformou em espaço horário que se dispõe e se organiza. Perfeito. E o relógio mecânico é uma invenção dos séculos 6 e 7? Não, aí não é a Idade Média, né? Ou a Idade Média alta? Não, não falou. O texto não deu. Você teria que saber período da Idade Média? Não. A invenção dos séculos 6 e 7, depois no quadro urbano. Deixa eu ver. O lugar das horas monásticas marcado... no lugar das horas monásticas, hein? Marcado pelo relógio. Invenção do século 6 e 7. Depois do quadro urbano com... depois, no quadro urbano, o relógio mecânico. Então, esse relógio monástico, sim, foi em 6 e 7, mas não mecânico. Por isso, letra D de dado. Espero ter ajudado vocês aí. Boa sorte na prova de amanhã. Se precisar que corrige, comenta aí que a gente corrige a prova de amanhã também. Acho que é 11 e 12 o primeiro ano, né? Boa sorte. Precisando, tô aí, gente. Um grande abraço.